O espaço alternativo, ele se presta a isso também, né? Se quebrar totalmente essa coisa tradicional do teatro italiano, né? Vamos dizer assim. Na verdade, eu não imaginava que eu ia virar cantora um dia. Eu comecei a escrever desde criança e sempre fugi muito da música por ser muito tímida. E aí, tudo tranquilo? Tá começando no Balaio, aqui na TV Pernambuco, um programa de variedades e diversidades. Aqui no estúdio eu recebo o escritor Jorge Pereira. Muito obrigada pela sua participação aqui no Balaio. Mas antes de falar de literatura, me conta, você é biomédico? Como é que é essa dicotomia aí? Isso mesmo, as pessoas geralmente perguntam como é que você divide o artista, o biomédico, o pesquisador, o geneticista. Eu acho que não se divide, né? Acho que eu vou me multiplicando em cada uma dessas coisas. Acho que eu vou olhando para a ciência, olhando para a arte e tentando me inserir nessas duas coisas. Eu sou biomédico, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, faço mestrado em genética e, ao mesmo tempo, editora revista e escrevo. Então, acho que é uma forma de... Todo artista ele tem isso de conseguir se inserir, de procurar como a arte dele significa para ele e para o outro. Eu acho que é esse mecanismo que eu vou criando em fazer a pesquisa científica e, ao mesmo tempo, tentar colocar poesia nisso. Acho que ciência e literatura são ciência e literatura suas duas paixões, dá né? para andar juntas. Ah, que legal. Mas quem veio primeiro? Veio primeiro a literatura. Desde pequeno, meus pais já tinham essa coisa de incentivar a leitura e de escrever. Eu lembro, cerca de 12 anos, eu escrevia textos e ilustrava e dizia que era livros e ficava dando para as pessoas de presente. Então, a literatura sempre chega primeiro nesses casos. E a ciência é outra paixão, de descobrir. Eu acho que essa curiosidade de ir atrás das coisas e de querer saber como é que as coisas funcionam, seja genético, seja molecular, seja de biologia. Eu acho que consegue juntar essas duas coisas. A curiosidade do artista consegue se juntar com a curiosidade do cientista também. Jorge, de onde veio a tua paixão e a conexão com a literatura latina? A literatura latina, ela surgiu quando eu comecei a estudar espanhol. E aí, além que é uma das línguas latinas, e agora eu faço estudos de língua italiana. Então, eu comecei a ver que eram línguas riquíssimas e que a gente poderia... E que havia uma certa similaridade entre elas, por serem do ramo latino, né? As línguas latinas, elas surgem do latim clássico, e uma coisa que é super interessante de falar das histórias das línguas latinas é que foi a língua que foi criada pelo povo, né? A língua que era falada pelas pessoas na antiguidade. E aí, hoje nós temos o francês, o espanhol, o português, o italiano, o catalão e o romeno, é porque essas línguas elas foram passadas de pessoa para pessoa. E quando a gente tem essa curiosidade de estudar a língua latina e de ver como a latinidade ela é tão presente nas nossas vidas, às vezes a gente até não consegue perceber, foi daí que surgiu essa ideia de trabalhar com as línguas latinas, né? Trabalhar com as línguas que são do nosso ramo. É uma raiz, um dos lemas da nossa revista é que ela é uma raiz, vozes diversas, né? A raiz latina, dentre tantas vozes. Você falou de revista agora, você é escritor e editor da revista Filos, não é isso? Me conta como nasceu a revista. Isso mesmo, a Filos ela nasceu em 2015, no final de 2015, a gente apresentou o projeto editorial. Na verdade, a ideia de criar a revista foi apresentada lá na Fliporto. E aí, em conversa com uma amiga minha, Silvia de Montarroios, que hoje é editora da revista junto comigo, a gente resolveu criar a Filos, que até então era somente Filos, revista de literatura. E aí nós começamos a publicar a revista em 2016, o primeiro número saiu em fevereiro de 2016, e houve uma dinâmica inversa, né? A gente tinha feito uma revista que era voltada para o eixo luso-brasileiro, ou seja, para escritores do Brasil e de Portugal, e a gente começou a ter uma receptividade, ou melhor, uma submissão de textos de autores de língua espanhola. E foi quando a gente teve que mudar a dinâmica da revista. E uma coisa que acontece bastante, a Filos ela muda pelos autores, ela não indica os autores o caminho que ela deve tomar. E surgiu nesse contexto, né, de fazer literatura e de trabalhar essa literatura para esses povos e, principalmente, uma coisa que é super importante é democratizar as coisas. E esse é o objetivo da gente, é democratizar tanto a literatura quanto as artes num veículo digital, mas que ele seja acessível para as pessoas. Como é que vocês fazem a curadoria dos textos que vão entrar em cada edição? Os textos eles são submetidos através do nosso portal, então os autores eles mandam os textos para a gente e dependendo da língua em que eles estão sendo enviados, né, dependendo da língua de cada autor, ele segue para os curadores. Então nós temos 3 curadores de cada língua, 3 de português, 3 de francês, 3 de italiano, espanhol, romeno, catalão.
e esses curadores recebem os textos, avaliam o conteúdo artístico e depois dessa avaliação enviam para os nossos revisores. Então é um trabalho feito a 1000 mãos, por assim dizer, onde a gente vai ter a percepção não apenas de mas de diversos artistas sobre o texto de outros, né, sobre o trabalho de outros. Isso é uma coisa super interessante porque a gente consegue criar também o feedback. Então, se os artistas, os nossos curadores, eles veem um texto que ele tem um potencial, olha, entre em contato com esse artista, pede mais trabalhos dele, vai ser legal a gente trabalhar com um dossiê específico ou mostrar mais poemas desse artista. Então, é assim que a gente trabalha o processo de curadoria. É um projeto bem coletivo e voluntário. E todos os colaboradores, os curadores são voluntários, não é isso? Todos os colaboradores são voluntários. A gente tem... o projeto nasceu justamente disso, de não ter fins lucrativos e, portanto, os colaboradores eles tinham que ter essa função de trabalhar pela causa, né? Trabalhar por amor à literatura e às artes. Então, é assim que a gente faz a Filos. A curadoria ela é voluntária. Qualquer pessoa também pode ser curador, é só entrar em contato com a gente. E a gente recebe muito, escritores que fazem, olha, a gente conheceu o trabalho da revista, gostaríamos de ajudar. Inclusive, foi o que aconteceu com a nossa revisora de textos, Lucrécia Velta. É uma história super interessante. Quando a gente lançou a Filos em 2015, era somente eu e a Silvia de Montarroios. E a gente que fazia a revisão dos textos e montava a revista toda, e não tínhamos um revisor, uma função de revisor de texto específico. E uma das autoras que publicou com a gente, a Lucrécia, ela, depois que o texto foi publicado, ela fez, olha, eu queria ajudar vocês, eu queria ser revisora de texto da revista. E até hoje ela está com a gente, fazendo a revisão dos textos em português, gratuitamente. Então, quem quiser, tiver interesse, pode chegar pode junto, chegar tanto mandar textos, isso. quanto também colaborar na produção da revista. É a ideia, é um trabalho colaborativo. Me conta quais são os temas mais abordados na revista, Jorge? A gente tem um enfoque duplo, na verdade, e o principal deles é os temas poéticos, né? A gente tem 2 publicações, a cada final de mês a gente faz a publicação do nosso editorial, e um deles é voltado especificamente para a arte poética, que são os dossiês de literatura neolatina, onde nós publicamos a poesia dos autores em língua neolatina. E o outro é justamente voltado para os textos de gêneros diversos, né? Crônicas, contos, mas essa pergunta da temática ela é uma coisa bastante engraçada, porque a gente não lança uma temática, as convocatórias elas são abertas, são livres, e aí os autores submetem os temas que eles quiserem, né? O que eles querem falar, eles mandam para a gente. E aí a gente se adequa ao tema do autor. Depois que a gente monta o editorial todo e vê quais os textos foram selecionados, a gente escolhe o tema da revista com base naquilo. É uma forma da gente não limitar o trabalho do autor, fazer com que ele exponha aquilo que ele quer dizer. Fica mais democrático. Fica bem mais democrático. Mais livre, né, para criar. Essa liberdade, né, artística. E depois que ele manda, que a gente vê o que é que vai entrar na revista, a gente define um tema e publica o título da revista a partir disso. Cita um exemplo, assim, que vocês... Um exemplo, uma das últimas edições da gente, nós intitulamos a revista de O Outro o Mesmo, que é baseado na ideia de que muitos artistas eles escreveram para a gente mais sobre como a arte deles significavam para eles mesmos e para os outros. Então, a gente quis criar essa ideia de, trabalhar o outro mesmo, ou seja, o que é que a sua arte faz pelo outro e faz para si mesmo. E a gente cria os temas depois que a gente recebe os trabalhos. E aí cria uma reflexão sobre acerca disso, Você falou do termo neolatino. Fala pra gente um pouquinho o que significa esse termo, né? E a diferença do latino e o neolatino. O neolatino, ele surge justamente das novas línguas latinas, que não são tão novas assim, são as línguas que nós falamos atualmente, mas é porque o ramo da língua latina em si, ou seja, o latim clássico que eram falados vamos por assim dizer, pelas pessoas de alto poder econômico, ou seja, que tinham um privilégio no meio social, ele foi um latim que ele não chegou até os dias de hoje, ou seja, o latim que se reverberou, a voz que continua reverberando no meio social é a voz do povo. E aí fala-se, então, em línguas neolatinas, que também são línguas românicas, pelo fato de que essas línguas latinas foram transformadas em novas, como é o português, o espanhol, o catalão, o italiano, e que são as línguas que nós conhecemos até hoje. Essa é uma das diferenças entre os dois termos. Falando em neolatino, eu gostaria de saber se a revista tem diálogo e conexões com a literatura da América Latina. Da América Latina. Uma das chamadas da gente é Somos Filos, Somos Iberoamérica. E somos Iberoamérica porque nós temos uma participação muito grande do público latino-americano, principalmente daqui da América Latina, de países próximos, entre eles a Venezuela. Nós publicamos, então,
textos oficialmente, as 3 línguas da revista são o português, o italiano e o espanhol. E por conta disso, a gente tem uma recepção muito grande desse público latino. Argentinos, colombianos, chilenos, eles sempre estão participando da revista, mas em especial os venezuelanos. Eu costumo brincar com o pessoal que trabalha com a gente na editoração, que a gente tem 2 revistas, uma para os venezuelanos e outra para o público geral, sabe? Porque os venezuelanos, eles têm essa participação muito grande, inclusive são colaboradores nossos em projetos editoriais, então a gente mantém esse diálogo de participação muito forte, sim, com a comunidade latina. E você acha que existe alguma barreira... Como que você enxerga essa questão da barreira cultural entre Brasil e América Latina, sabendo que o Brasil é América Latina? Isso mesmo. A principal barreira para a gente é a língua. Então, quando a gente vai pensar em tentar transformar, em tentar juntar essas 2 coisas, de fazer interculturalidade através das línguas, a gente tem que permitir o processo de tradução, né, de translação aí desses textos. E isso vai acontecer justamente pelo fato de que a gente trabalha com um processo de tradução forte na revista. Então, os textos que são publicados em português ou em espanhol, sempre em uma edição especial ou outra, em cadernos especiais, a gente lança as traduções. Mas, em termos artísticos, eu acredito que a gente não tem essas barreiras. A gente, na verdade, tem os diferenciais, mas que eles conseguem se complementar. Justamente pelo fato de, eu penso a América Latina, na verdade, ela é una, ela é um só. Se a gente for ver os costumes que todos nós temos, é uma coisa muito próxima. Nós até então éramos indígenas, né? Tupi, todo mundo ameríndio. Então, nesse caso, a gente tem uma cultura que vai sendo mantida e que essas barreiras, elas não surgem para impedir. Mas, na verdade, elas surgem como diferenças em que elas vão criar centros interculturais e essa mistura é importante que a gente precisa ter mesmo para manter vivo Era isso que eu ia a falar, nossa cultura. Que mesmo sendo uma coisa só, existem as identidades inerentes de cada região, por exemplo, América Central, América do Sul, tem a sua particularidade aí, E que é né? super importante, porque quando a gente vai pensar em manutenção do patrimônio, por assim dizer, imaterial, que são as línguas e a literatura, é uma coisa muito importante a gente dar espaço para essas diferenças, né? Trabalhar justamente com a particularidade que cada povo, em cada país tem. A gente vai continuar esse papo no próximo bloco. E a nossa equipe visitou espaços de teatro e dança que produzem espetáculos nada convencionais. Dá só uma olhada. Nós estamos aqui no Espaço Experimental, que é a sede do grupo. Nós funcionamos aqui desde 2000. Estamos há 16 anos aqui no bairro. Inicialmente, o espaço é a casa do grupo, né? O que abriga, o que nos recebe diariamente, para a gente poder trabalhar as obras, as pesquisas, os projetos, desenvolver os projetos. Os teatros da cidade não comportam a quantidade de produção que hoje a gente tem. O fluxo é muito maior do que as casas de espetáculos. Então, espaços como esse vêm surgindo ano a ano. Então, hoje o espaço, além de abrigar o grupo e de a gente poder trabalhar aqui nas nossas criações, ele também serve para as pessoas que queiram chegar até aqui e poder mostrar seu trabalho também. Então, a gente aluga o espaço para outros grupos de teatro, de dança e tantos outros eventos que as pessoas queiram realizar. O Poste ele surge em 2004. Ele surge como um grupo de criação para luz, iluminação cênica. Por isso o nome O Poste, Soluções Luminosas. Em 2014, voltando um pouquinho também, a gente monta esse espaço aqui, o Espaço Poste. Ele surge da necessidade, principalmente, da gente ter um espaço próprio e para se montar um teatro de alternativo, um teatro de bolso, com as características alternativas, onde não se há o palco e a plateia, né, aquela coisa tradicional, o palco aqui e a plateia aqui embaixo. Não, tudo é um plano só. E outras pessoas vêm realizar cursos aqui. Isso no campo da formação, no campo dos espetáculos, a gente já teve inúmeros espetáculos. Em dois anos e meio, a gente já teve quase 20 espetáculos que passaram apresentando aqui. As pessoas se sentem reféns um pouco, né? Se sentem um pouco presas, sem essa mobilidade de atuar, né? Fazendo a sua arte. Então elas começam a ter
ideias e tentar transformar essa realidade em outras possibilidades. Então, a dificuldade faz com que as pessoas tomem a iniciativa de resolver. O espaço alternativo, ele se presta a isso também, né? Se quebrar totalmente essa coisa tradicional do teatro italiano, né? Vamos dizer assim, e se criar uma alternativa de fruição para os espetáculos. Eu acho que isso que perdeu um pouco o público do teatro, se perdeu essa questão de ir contemplar uma obra de arte. Ele não se sentiu mais instigado a se aventurar. Ele ficou lá sentadinho, olhando, aí de repente isso foi afastando. E no espaço como alternativo, ele está o tempo todo procurando, buscando, ele está saindo da zona de conforto e agindo também conforme a obra. Me fala um pouquinho qual é o perfil, né, do colaborador. Quem que está mandando textos para a revista? A gente tem um perfil bastante inclusivo, né? Primeiro que não fazemos essa separação, mas quando a gente vai tentar catalogar quem que está mais contribuindo com a revista, a gente tem se empenhado bastante em criar uma visibilidade maior para o público feminino e para o público negro. Isso porque é uma coisa que deve ser bastante expressiva, uma coisa que a gente tem visualizado é que a literatura e as artes como um todo, ela não cria um ambiente tão favorável à disseminação de arte que é feita tanto pela população negra quanto pelas mulheres. E isso é uma forma de a gente tentar fazer com que a voz dessas pessoas elas consigam ser reverberadas, né? A gente precisa escutar o que as mulheres têm a dizer, a gente precisa escutar o que é que outras comunidades têm a dizer. E uma coisa super importante que a gente faz também é um trabalho coletivo em buscar trabalhos de comunidades quilombolas, por exemplo. Na nossa primeira edição desse ano, por exemplo, a gente fez um trabalho super bacana com alguns autores das ilhas de São Tomé e Príncipe, para falar do Tiloli, que é um festival teatral que eles têm, uma representação teatral, que fala justamente sobre questões sociais de inclusão do negro na sociedade. Então, é uma coisa bastante pertinente. Então, esse é o perfil de pessoas que a gente trabalha. Nunca a gente não cria essas barreiras de colaboração, mas ainda bem que a gente está tendo, sim, essa chance de mostrar o trabalho de autores desconhecidos e que, de uma forma ou de outra, eles são descriminalizados ou que eles são postos à margem da sociedade. Principalmente pessoas de áreas de periferia, a gente tem essa preocupação de buscar pessoas que estão na periferia, que fazem arte, que escrevem poesias, e a gente tenta mostrar isso para as pessoas, dar espaço mesmo, dar voz para elas. Faixa etária jovem, assim, adolescente, jovem que pensa em começar a escrever tem espaço. Se pensa em começar a escrever, fala com a gente. É o espaço para colocar ele, a revista. É verdade. A gente tem uma faixa etária de adultos jovens, cerca de pessoas entre os 18 e 25 anos, ou seja, é um público bastante jovem, que está aí começando agora, que quer mostrar arte, que quer mostrar o potencial que tem. E é um ótimo espaço, porque a gente consegue fazer não apenas uma forma de vitrine desses autores, que acontece bastante. Às vezes, alguns autores escrevem para a gente depois, olha, a gente publicou com vocês, eu consegui publicar meu livro depois que eu publiquei com vocês na revista. Uma editora parceira de vocês entrou em contato comigo, me chamou para publicar um livro com eles e manda o livro para a gente. Isso é uma coisa bastante legal, né? A gente consegue permitir com que esses autores eles consigam outros caminhos para publicar a sua arte. E quando a gente pensa nesse público, a Filos ela tem um público bastante diverso. Principalmente quando você falou em relação à idade, falou qual o perfil, a gente também tem um trabalho muito grande com artistas transgênero. Uma das nossas colaboradoras da seção de artes visuais é a artista trans Ela Vieira, e ela trabalha com essa questão de tipo de inclusão, de pessoas diferentes no meio social e mostrar que ser diferente é bom. E que ser diferente é necessário para a sociedade atual. Então, a gente trabalha nessa dinâmica de buscar aquilo que a sociedade está mostrando, coisas diferentes, e tentar incluir na revista.
Como é que a gente faz para ler a revista? Qual é o endereço do site? Como que a gente entra em contato com vocês? A Filos, ela é uma revista digital. Até então, nós estamos preparando o lançamento da nossa primeira versão impressa para o final de julho. Mas quem quiser colaborar com a revista, é só acessar o nosso site www.revistafilos.com. E aí, dentro da página do site, tem uma seção de convocatórias bilíngue em português e espanhol. E esses autores podem submeter os trabalhos, eles vão ser mandados para os nossos curadores. E vai ser uma honra poder trabalhar, uma alegria, um gosto imenso trabalhar com esses novos autores que estão surgindo sempre e que mandam trabalho para a gente. Muito lindo, Jorge. Agora eu queria perguntar o que é que você trouxe para oferecer para o nosso balaio. O balaio. Eu trouxe 3 presentes bastante significativos para o nosso projeto. O primeiro deles é esse livro cartoneiro, é o primeiro livro cartoneiro que a gente publicou, porque a nossa revista fazia parte do selo editorial Câmara Cartoneira. Então, é o primeiro presente que eu deixo para o balaio. São poemas da Flor Bela Espanca, então Que tem um lindo. significado poético e social muito importante. O segundo eu trouxe Broquéis do Cruz e Souza, que é um autor brasileiro negro e que faz parte, então, dessa representatividade da Sim, que a revista gente acabou de com esse falar, público. E, por último, um livro do Capolicão Valles, que é um escritor venezuelano e que foi publicado por uma das editoras que são colaboradoras nossas lá da Venezuela e que tem esse público bastante participativo. Então, é um livro escrito com poesias dele, todas em espanhol. Eu acho que é um livro que tem um tom político e social super necessário. Acho que nesse tempo que a gente tem num tempo onde a gente tem tantos problemas, onde a gente tem um ar tão sufocado, sabe? Que a questão política e democrática, ela influencia bastante na nossa vida social, que a gente precisa lutar por alguns tipos de melhora. Acho que a poesia é o ar que a gente tem que respirar. Eu acho que essa é a função da poesia e das artes atualmente. Genial. Muito obrigada pela sua participação aqui, Jorge. É isso aí. A gente fica por aqui. Assista agora Música no Balaio com Isabela Moraes e até semana que vem. Já faz tempo que não sinto você ao meu lado, nem parece ser meu namorado. Na verdade, eu não imaginava que eu ia virar cantora um dia. Eu comecei a escrever desde criança e sempre fugi muito da música por ser muito tímida. E cantar eu não sabia que eu cantava, eu vim descobrir que eu cantava com 18 anos de idade. Como eu compunha desde criança, para mim eu achei que foi muito tarde que eu vinha a descobrir que eu cantava, porque eu acreditava que cantar e compor nasceriam na mesma hora, e não foi assim que aconteceu. Se as coisas acabaram acontecendo, eu queria ser jornalista, e as coisas acabaram acontecendo, foram me puxando para a música, entendeu? Ai, o meu príncipe desencantado é que um dia o presente é um futuro que vira passado. O que eu quero com a minha canção é alcançar o coração das pessoas e conversar com elas através disso, passando o melhor que eu puder de mim, do que eu aprendi, do que eu cresci rodeada, porque a canção, de fato, é um retrato, é uma tradução do que a gente é. Ela vem carregada das partículas de tudo que a gente é, de tudo que a gente respira no mundo, assim. Então, é um pedaço do que eu aprendi, através também de outras pessoas, que eu quero passar adiante essa mensagem para que outras pessoas possam também passar também adiante e assim sucessivamente, entendeu? Estar viva me inspira a fazer música o tempo inteiro. É essa a minha tradução, assim. Gente, convido todos vocês para assistirem a esse clipe que vai ser exibido no programa No Balaio, música Uau, em parceria minha com o Paulo Monarco. Quando ela bota sua cara na rua, minha alma flutua, minha alma flutua. E quando ela bota o seu bloco na rua, a cidade flutua, a cidade flutua. E aí cê vem, se pá, colé, cadê, aqui, passou. E quando ela bota sua cara na rua, minha alma flutua, minha alma flutua. E quando
na rua, a cidade flutua, a cidade flutua. E aí cê vem, se pá, qual é, cadê, aqui passou e foi demais. Para de se esconder, chega de me evitar, marca a gente se vê que dá. Para de se esconder, chega de me evitar, marca a gente se vê que dá. E quando ela bota sua cara na rua, minha alma flutua, minha alma flutua. E quando ela bota o seu bloco na rua, a cidade flutua, a cidade flutua. E aí cê vem, se pá, qual é, cadê, aqui passou e foi demais. Para de se esconder, chega de me evitar, marca a gente se vê